Os X-Men sempre foram perseguidos e exterminados nos quadrinhos, e às vezes até por fanáticos religiosos que diziam que não tem menção de mutantes na Bíblia, então eles não poderiam ser criação de Deus. Mas o que aconteceria se descobrissem que, na verdade, Jesus Cristo da Marvel Comics era, na verdade, um mutante? Então fica comigo nesse vídeo para você entender tudo sobre essa mais nova revelação da Marvel. Salve nerd, fanfarrão! Os X-Men são super-heróis mutantes conhecidos por representarem as minorias no universo da Marvel. E os mutantes já foram até perseguidos, presos e exterminados no decorrer das histórias. Preconceito esse até fundado na religião, como no caso de William Stryker, um fanático religioso, e os Purificadores, que acreditam que os mutantes são criações do demônio, já que não existe menção deles na Bíblia Sagrada. Só que, ironicamente, para o azar de Stryker, recentemente nas novas HQs dos X-Men, foi revelado que Jesus Cristo da Marvel Comics de fato é um mutante. E a revelação aconteceu na HQ Immortal X-Men número 1, escrita por Kieran Gillen e pelo BR Lucas Werneck. A história mostra um pouco mais dos conflitos internos e políticos de Krakoa. Nessa história, o personagem Exodus tem uma conversa com a Esperança Summers, e é aí que ele faz a revelação bombástica. Depois que a Esperança e os seus colegas ressuscitaram mais um mutante em Krakoa, Exodus iniciou uma conversa com a jovem e pergunta se ela daria a honra de andar com ele por Krakoa. Olha a moral da mina. E constantemente fica se referindo à Esperança como a Messias, e ela pede para que ele pare de chamar ela assim. Mas o cara comenta que ele é um mutante de fé, e que ele tem essa fé nela, e ela não podia fazer nada sobre isso, e que a sua vinda reacendeu a fecundidade dos mutantes, e que o Espírito Santo desceu sobre ela. A Esperança, meio cética, responde para ele: "A Fênix, o pássaro espacial em chamas que desceu sobre mim. Não há necessidade de tornar isso religioso." Então ele comenta que conheceu o mutante Nazareno, e que ele que inspirou a igreja entre os humanos ao ressuscitar os mortos, e diz que presenciou ela superar esse feito nos últimos 5 minutos, e ainda deu a eles o paraíso. Apesar de não ser chamado devidamente como Jesus Cristo mutante, para não criar algum tipo de polêmica, não é? O comentário por si só é bem evidente que Êxodo se referia a Jesus Cristo. Na Bíblia, Jesus já foi chamado de Nazareno. O entendimento mais comum e aceito para isso é que essa referência indica o local que ele foi criado, depois que a sua família retornou ao Egito, a cidade de Nazaré. Quando a HQ for oficialmente traduzida aqui no Brasil, podem se referir a ele somente como o mutante de Nazaré, ou ele mesmo se chamar de Nazareno, e não ter nenhuma menção com o nome Jesus, até porque para evitar algum tipo de polêmica. Então Jesus da Marvel Comics era realmente um mutante, e os seus milagres eram fruto dos seus poderes, o que inspirou a criação da religião na Terra. Êxodos comenta que a Esperança bateu o recorde de Nazareno em alguns minutos. Mas por que essa adoração e comparação toda da Esperança e chamar ela de Messias a todo momento? Então, só para te contextualizar rapidinho, Jesus Cristo na história da Bíblia ressuscitou 3 pessoas. 4 se você incluir a própria ressurreição dele. E os X-Men, nas HQs mais recentes, cansaram de ser perseguidos e fundaram a própria nação para os mutantes, na ilha de Krakoa. Aquela mesma ilha viva que foi o local da história que trouxe pela primeira vez Wolverine, Tempestade, Noturno e outros personagens dos quadrinhos dos mutantes. Depois da famosa saga Dinastia M, onde a Feiticeira Escarlate enlouqueceu e dizimou o Gene X na Terra, não nascia mais nenhum mutante ao redor do mundo há muito tempo. Eles quase entraram em extinção. A Esperança foi a primeira mutante nascida após o Dia M. E o nascimento da garota foi vista como um presságio para a ressurreição dos mutantes na Terra e a salvação da raça mutante. Assim como o nascimento de Jesus simboliza a salvação da humanidade. Os Purificadores, grupo fanático religioso citado anteriormente na revista dos X-Men, foram atrás da garota para matá-la. Cable acabou levando a jovem para o futuro, para poder cuidar dela. E ele afirma que a bebê, a Esperança, se tratava na verdade da Messias mutante que estava destinada a ser a salvadora da espécie. Depois de ser criada pelo Cable e voltar para sua época, o seu retorno protagonizou o evento que seria conhecido como Vingadores vs X-Men. Quando os Vingadores descobrem que a Esperança é a nova hospedeira escolhida pela Força Fênix, e que a entidade cósmica se aproxima da Terra, decidem que medidas devem ser tomadas. E lógico que isso foi o motivo para os X-Men e os Vingadores caírem na porrada. Depois de muitos conflitos e algum tempo depois,
a Esperança aprendeu a controlar a Força Fênix e se tornou a Fênix Branca. E ela gasta toda a Força Fênix para reparar o gene X de todos os mutantes do mundo, assim retirando os mutantes da extinção, cumprindo essa profecia de ser a Messias. E com o retorno do gene X foi possível a criação de Krakoa, que é o paraíso prometido aos mutantes, onde finalmente os humilados foram exaltados. Quando ela começa a morar em Krakoa, ela faz parte de um grupo conhecido como 5. O grupo consegue ressuscitar mutantes mortos, criados pelo Chagas Xavier. Atualmente é formado por Tempus, Proteus, Elixir e Egg. E logicamente, a Esperança. A combinação dos seus dons mutantes permite que eles ressuscitem os amigos mortos. E foi com essa tática que ela bateu o recorde de Nazareno. Uma coisa interessante que vale lembrar é que não é a primeira vez que Jesus ou eventos bíblicos são citados na Marvel Comics. Em uma HQ antiga do Deus do Trovão, Thor, na edição número 293, enquanto ele andava pela Terra em busca de respostas sobre o antigo Ragnarok, ele acaba presenciando uma mulher dando à luz em uma manjedoura, ao lado de seu marido e mais 3 senhores estranhos. Thor, nessa edição, descobre que o Ragnarok havia acontecido exatamente durante o nascimento desse bebê, supostamente se referindo ao nascimento de Jesus Cristo. E também uma história do Surfista Prateado, publicada em 1996, é revelado que a estrela de Belém, que sinalizou o nascimento de Jesus, foi um evento cósmico de grande escala no espaço, se conectando também com essa história do Ragnarok nas HQs do Thor, e na história onde o Noturno conheceu seu pai, Azazel, em Os Fabulosos X-Men 428. Tivemos a grande revelação que o Azazel é um mutante demoníaco e que já enfrentou outros seres que seriam anjos mutantes, fazendo lógico uma alusão à Guerra Santa. E acredita-se que o anjo dos X-Men é até descendente dessa linhagem de mutantes angelicais, assim como o Noturno é da linhagem desses mutantes demoníacos. E a própria representação do paraíso já foi canonizada nos quadrinhos, durante o arco em que o Noturno nega a sua vida no céu para poder salvar a vida do Wolverine. Esses é só alguns exemplos de que a Marvel também se espelha muito em muitas histórias do nosso mundo real, e adapta isso no seu universo de quadrinhos. A própria Emma Frost já comentou com a Jean Grey que Jesus era mutante. E as referências religiosas não param por aí. As capas de Mortal X-Men, por exemplo, têm base na pintura A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, e de O Anjo Caído, de Alexandre Cabanel. E aí, Nerd Fanfarrão, o que você achou do personagem Nazareno? Será que ele vai aparecer nos próximos capítulos dos X-Men? Vocês gostaram dessa história? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Acha que foi desnecessário falar sobre isso? Acham que a Marvel tá procurando sarna pra se coçar envolvendo religião no meio dos quadrinhos? Comentem. Um forte abraço pra vocês e falou!